A paz do Senhor Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Eu vou ler um versículo agora, está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. E diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Nós vamos dar início a esse culto, celebrando ao Senhor. E eu gostaria de que você repetisse essa oração comigo, dentro de 1 Pedro 1,3. E diga de dentro do seu coração: bendito seja Deus. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, porque por causa da sua misericórdia, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Louvado seja o nome de Deus pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém? Que o amor de Deus esteja no teu coração. Que a alegria do Senhor seja a tua força. E que nós possamos estar nesses momentos em que estamos assistindo, estamos ouvindo a palavra de Deus, rendemos graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Amém. Amados irmãos, eu vou falar hoje alguns versículos e dentre dele a gente vai ver o seguinte. Bom, quando a gente fala para estudar o livro de Apocalipse, geralmente, muitas pessoas ficam com medo. Muitas pessoas têm temor, eu não quero nem saber. Outras debocham, isso não vai acontecer, já aconteceu. Mas nós sabemos que a palavra de Deus está sendo cumprida a cada dia. Aquilo que ele escreveu na palavra de Deus, que ele disse para Daniel, que ele disse para João, está se cumprindo hoje no nosso meio. E aí o que a gente fala, Apocalipse é só dureza, é só fim de tempos, é só fogo, é só raio, é só trovão e tudo. Mas a grande verdade é que todas essas coisas que saem em Apocalipse, ela tem uma finalidade: salvar o pecador. Deus não tem prazer na nossa morte, Ele não tem prazer no nosso desespero, Ele tem prazer em que nós o conheçamos. E como pai, como bom pai, Ele castiga os seus filhos. Como bom pai, Ele dá uma puxada de orelha forte quando precisa, porque Ele é pai, porque Ele está nos preparando. E eu separei hoje, o título desse culto se chama, não costumo muito dar título para culto, mas é Eu sei as tuas obras. Nós sabemos que Deus revelou para Jesus as coisas que iam acontecer, e Jesus mandou que um anjo notificasse a João e que notificasse a igreja. E ele se apresenta: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último. E ele se apresenta falando. E as palavras de Jesus nessa noite, eu queria me limitar a Apocalipse 2:2, carta aos Efésios, aonde ele fala um monte de coisa, mas chega lá e ele fala assim: eu sei as suas obras.
eu conheço o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer aos maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. Ele está dizendo para a igreja, para uma parte da igreja específica, que tem paciência, que tem trabalho na obra de Deus, que trabalha para que vidas sejam salvas, que trabalha para a igreja seja edificada. E quando aparece alguém, um grande pastor, um grande apóstolo, um grande presbítero, ele joga esse irmãozinho de lado. Ele é o dono da igreja, Deus falou com ele, a palavra está com ele e tal. O verdadeiro crente, ele não sai da igreja por causa disso. E nem abandona a obra. Sabe por quê? Porque ele olha para aquele irmão, todo engravatado, todo enchapelado, todo cheio de coisa, e ele fala, o que ele faz não condiz com a palavra de Deus. O que esse irmão está fazendo não está correto com a palavra de Deus. Então, embora eu seja um zero à esquerda para ele, eu vou continuar com paciência, eu vou continuar com sofrimento, fazendo a obra que Deus me tem determinado. Amém, irmãos? O Senhor Jesus conhece teu trabalho, Ele conhece a tua paciência, Ele conhece como é duro você engolir uma pessoa que se diz crentão, santo e santarrão e não é nada disso. Ele conhece como dói isso. Mas mesmo assim, você não desiste. O que é pôr a prova? É saber. Não é chegar nele, brigar e falar você não é. Sabe, irmão, eu vou continuar cumprimentando, respeitando, mas eu vou fazer o que Jesus me disse. E se ele me mandou evangelizar, aí vem o amado lá e fala assim, não, mulher não pode pregar, mulher deve ter estar calada na igreja. E você vai falar, olha, Deus mandou eu ir pregar. Quando ele falou com a samaritana foi. Então, eu vou respeitar o irmão, eu não vou pregar na igreja, eu não vou falar na igreja porque ele não quer, mas eu saí, eu continuo sendo igreja, eu vou falar a palavra de Deus pro meu vizinho, eu vou falar pro meu irmão, eu vou falar pro meu filho. E Deus está dizendo, eu sei as tuas obras, irmãos. Não tem sido fácil. Não é cheio de louros e fama que um cristão vive, viu? É debaixo da paciência, é debaixo do trabalho. Apocalipse 2:9. A carta a Esmirna, Jesus diz, eu sei as tuas obras, e eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Irmãos, Deus está dizendo, eu conheço a tua obra. Aqueles que se dizem crentes, aqueles que se dizem santos, é praticamente uma repetição da carta de Éfeso. Eles vivem atormentando. Se você é crente, você tem que usar vestido. Se você é crente, o cabelo tem que crescer. Se você não der o dízimo, você está amaldiçoado. Ele te bota numa situação. Ou, neopentecostalismo, se você não ficar rico, irmão, se você não tiver casa própria, trabalho próspero, viagem, carrão, você não é de Deus. E Deus disse, eu conheço isso. Eu conheço. Jesus conhece aqueles que se dizem cristãos e não são.
Mas ele conhece também que mesmo debaixo dessa tribulação, mesmo debaixo dessa opressão, na sua simplicidade, pobreza que é pobre de espírito, sem questionar, sem brigar, sem fazer nada, você continua sendo uma testemunha de Jesus. Você é testemunha de Jesus e ponto. Embora eu não seja, à vista deles, não seja santa, não seja tudo, mas para Deus eu sou. E eu vou continuar testemunhando Jesus. Porque Ele conhece a tua obra. Sabe, irmão, você está se achando atribulado? Você já está achando que não aguenta mais? Jesus conhece a tua obra. Ele conhece o quanto você é fraco. Ele conhece o quanto você é simples. Ele conhece a sinceridade do teu coração para Ele. Ele fala, eu conheço. Não pense, irmã, que você está sofrendo, que você está sendo humilhada, sendo injuriada, sendo questionada. E que Deus não está vendo. Ele está vendo. Ele diz para você, eu sei. Fica quieta, fica firme, que você não está sozinha nessa, não. Eu estou com você. Aleluia. Glória a Deus. Na terceira carta, a igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, versículo 13. Eu sei tuas obras. E eu sei onde você habita. Você habita aonde é trono de Satanás. Mas você retém meu nome. E você não nega a minha fé. Sério, irmãos? Tem crente que pode estar numa igreja que, embora ela tenha nome de igreja, ela tenha fama de igreja, ela tenha a ostentação de igreja, e Deus está olhando e falando, nossa, aí é trono de Satanás. Quem governa aí é o diabo. Sério. Então você vai dizer, irmão, sai dessa igreja. Todas as características dessa igreja, que ela é trono de Satanás, que é onde Satanás habita. E Jesus não fala isso. Ele fala, embora você habite onde é o trono de Satanás, você retém meu nome. Você não nega a minha fé. Você é crente. Ou você é cristão. Embora todo mundo esteja servindo ao anjo de luz que vem, se possível, para enganar os próprios eleitos, e todo mundo está se dobrando diante dele, tá? Você sabe, aqui dentro, eu sou de Jesus. Você retém a fé, a confiança. Jesus está olhando para você. Como pode? Aonde o trono de Satanás está instalado, aonde Satanás habita, ele está olhando para você? Tá, porque você retém o nome dele. Porque você não nega a sua fé. Muitas vezes, irmãos, a gente fala de igreja, mas às vezes é na nossa casa. Às vezes na nossa casa, nós somos crentes e ninguém mais é. Ou não conhece a Jesus, e aí vem as fagulhas, e vem as coisas, e vem sobre você, e você fica firme. Eu tenho Jesus. A fé que eu tenho em Jesus é. Aí o marido vai te chamar de trouxa. O filho vai falar, minha mãe é beata, embora você esteja de joelho dobrado orando por ele, ele está te criticando.
Mas você fica firme ali. Pode ser do serviço. Serviço aí entra lá, todo mundo tá contando uma piada, tá falando isso, falando aquilo. Aí quando fala, ih, lá vem o crente. Lá vem o estraga prazer. Ou todo mundo fica quieto, ou então todo mundo começa a falar de mal da igreja para te atacar. Você não fez nada para ninguém. Mas eles costumam falar, a igreja de hoje não presta, o pastor é adúltero, o outro rouba, o outro tal. E você tá ali, mas eu retenho o nome de Deus. Eu não sirvo a igreja, eu não sirvo a pastores, eu sirvo a Jesus Cristo. E se o pastor decepcionou, se a igreja decepciona, Jesus nunca te decepcionou. E você ficar firme e mantém teu testemunho e mantém a tua fé. Jesus está te dizendo, eu conheço a obra. Você pensa que você faz isso e ninguém sabe? Você pensa que quando você engole seco, Deus não está vendo, Ele está? E isso aí, irmão, está sendo anotado. Oh, glória a Deus. Te atira, Apocalipse 2,19. Eu conheço tuas obras. Caridade, serviço, fé, paciência. E as últimas obras, elas são maiores do que as primeiras. Pode ser que ninguém reconheça. Pode ser que ninguém ache que você é alguma coisa. Mas eu conheço. E eu conheço tuas obras, eu conheço a tua caridade, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua fé, eu conheço a tua paciência. E sei que mesmo ninguém reconhecendo, você tem crescido, que as tuas últimas obras estão maiores do que as primeiras. Tá achando que é difícil? Tá achando que não dá mais? Jesus está dizendo, eu sei. Eu conheço. Oh, glória. Deus conhece as tuas obras. Apocalipse 3:1, a parte B. A igreja de Sardo. Eu sei as tuas obras. Você tem nome de que vive, mas você está morto. Senhor da glória. Eu sei as tuas obras. Você tem nome de que está vivo, mas você está morto. Eu sei as suas obras. Você fala para todo mundo que é cristão. Todos te admiram. Você faz obras e pregações e coisas maravilhosas e todo mundo fala, olha que irmão abençoado. Esse aí, como alguém dizia, está assim com Deus. E Deus olha e fala, poxa vida, parece que está vivo, mas está morto. Todo mundo está achando que você é o bom, o bam. Deus está dizendo, não é. Você está cantando com a melhor voz do mundo, em todas as redes sociais você está colocando, e Deus está olhando e fala, está morto. Só tem aparência, só tem obra. Que triste, não? Triste. E não para por aí, nós chegamos a Filadélfia. Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras. Eu pus uma porta aberta diante de ti que ninguém vai fechar. E eu sei que você tem pouca força. Mas você guarda a minha palavra. E você não nega o meu nome. Glória a Deus. Eu coloquei uma porta diante de você que ninguém vai fechar.
Sabe por que quem colocou a porta e abriu foi Deus? Não adianta, todo mundo tá apontando o olho dizendo que não vai dar certo. Porque quando Deus, ele tá na frente e acabou. E ele fala, eu sei que você não é forte. Eu sei que você é fraco. Mas mesmo sendo fraco, irmão, você não tem aquela fortaleza de um crente que não peca, de um crente que ora muito, de um crente que jejua. Você é fraco. Na hora de jejuar, você quebra o jejum. Na hora de orar, você tem que orar meia hora, você ora 10 minutos. Deus está sabendo disso. Ele fala, você é fraco mesmo. Mas tem uma coisa, você guarda a minha palavra. Quando você lê a minha palavra, quando você ouve a minha palavra, você fala, poxa vida, Deus está falando comigo, eu vou obedecer. Embora você seja fraco, você é forte porque você guarda a palavra de Deus. Porque você obedece. Porque você não nega a Jesus. E não tem nada que negue Jesus mais do que a desobediência. Deus manda eu fazer isso, mas eu não vou fazer e acabou. Isso é negar a fé, é negar Jesus. E ele fala, eu sei, eu te conheço, irmão. Você é fraco, mas você guarda minha palavra. Você tem amor por mim. Não tem lá essas forças, mas está ali firme. Glória a Deus. Laodiceia. Todo mundo sabe essa carta praticamente de cor. Ela é muito pregada, muito pregada. Em Laodiceia 3,15, em Apocalipse 3,15, na carta a Laodiceia, diz, eu sei as tuas obras. Você não é frio e nem quente. Você é morno. Crente, não adianta ficar em cima do muro. Tipo, Deus é Deus de todo mundo. Não, ele é Deus poderoso, ele é o único. Todos os caminhos levam a Deus, leva não. Se não for através de Jesus, você não chega a Deus. Existem verdades. Todo caminho leva a Deus, leva sim. Uns vai herdar a vida eterna, o outro vai negar o fogo eterno. É uma posição que o crente tem que ter. É isso que ele leu? É isso que ele creu? É isso que ele espera? Aí o nego vem falando, Deus é Deus de todo mundo. Não, pera lá. Ele é criador de todo mundo. Filho de Deus é só quem aceita Jesus. Você toma uma posição. A pessoa vai gostar? Vai não. A pessoa vai falar mal de você? Vai. Mas você tomou uma posição. A palavra de Deus é assim e ponto. Certo? Eu citei essas 3 palavras que são as mais faladas. Todo caminho leva a Deus. Eu lembro que um dia que eu falei isso, nossa, o que saiu de gente de cara feia? Todo caminho leva a Deus. E eu falei, leva mesmo. Tá certo, não tá errado, leva mesmo. Uns para a vida eterna, outros para o fogo eterno. Porque no dia do julgamento todo mundo vai se encontrar com Deus. Tenha ele a religião que tiver, tenha ele o dinheiro que tiver, tenha ele a riqueza que tiver, ele vai se encontrar com Deus. Ele vai. Então, a palavra todo caminho leva a Deus está certa. Agora, depois que você se encontrar com Deus é que é o problema. Então, a gente tem que falar. A gente tem que falar. Todo caminho leva a Deus? Não leva não. É só quem aceita Jesus como Salvador. Ponto.
E muitas vezes nós somos confrontados. Muitas vezes as pessoas chegam e falam um monte de coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E nós, para preservar a amizade, para a pessoa não ficar triste, não ficar com raiva, não estar dizendo só ele pensa que ele é salvo, a palavra de Deus diz ponto. Então, irmãos, a carta de Laodiceia, ela está dizendo isso, para de ficar em cima do muro. Ou você é cristão ou não é. Ou você serve a palavra de Deus ou não serve. Ou você dobra o seu joelho e fala com o Senhor, ou você não fala. Irmãos, a palavra de Deus é a palavra de Deus, acabou. Uma vez uma pessoa estava me falando de uma igreja crente muito próspera e que tem, como fala, nossa, ela é uma enormidade de membros, tem muitas células, é fantástica. E a pessoa falou, por que você não se une a ela? E eu conversei com uma pessoa dessa igreja, que por acaso ela estava fazendo culto na casa de uma irmã da nossa igreja. E eu convidei ela. Falei, filha, você está pescando em aquário. Você veio aqui para buscar a minha ovelha. As ovelhas que estão aqui, que eu estou vendo, é cada uma de uma igreja. E você está querendo arrebanhar para a sua. E eu fiz um convite para ela. Não, pega todo o teu material, porque o material deles é muito rico, é muito bem impresso. Eu, inclusive, vi o livro e falei, pega esse e vem sábado e nós vamos evangelizar lá na Palmares. Porque lá na rua tá cheio de pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Ah, eu disse, não, eu não posso fazer. Eu tenho ordem para pregar aqui. Eu não estou tirando a tua ovelha. Mas, assim, a ovelha tá aí. Eu falei, tá certo. E fui ver as obras. Então, é gigantesco. Eles falam de Deus. Versículos bíblicos. Tem um som maravilhoso. Com luzes que se você entrar lá parece uma discoteca. E todo mundo no glória a Deus e pulando e dançando. Amém? Está louvando a Deus. Tem nada, está falando de Deus. Não tem nada de errado. Vai ver a obra dessas crianças. Vai ver a obra. Falando palavrão, respondendo papai e mamãe, namorando nas esquinas com 3, 4. Cadê? Irmão, você vai ficar quieto. Graças a Deus que ele está ouvindo a palavra. Ele não está precisando obedecer a palavra de Deus. E quando você fala isso, você é chata. Quando você fala isso, a pessoa não gosta. A pessoa não concorda. Mas você não ficou em cima do muro. Você falou o que você crê. Você não pode obrigar ninguém a ser nada. Mas a verdade você tem que falar. E é isso que Jesus disse para a igreja de Laodiceia. Eu preferia que ou você fosse frio, ou não cresce em nada, ou fosse quente de uma vez, crente fiel, porque morno assim não dá. Morno assim não dá para engolir. Amém, irmãos? Eu ouvi alguém dizer que quem fica em cima do muro, ele não toma partido, ele está impedindo que a verdade prevaleça. Porque tem dois lados, tem o lado da verdade e o lado errado. Se ele ficou em cima do muro, ele não se posicionou do lado do que é verdade, do que é real. Então,
Bora descer do muro. Bora descer do muro. Vamos concluir? Concluindo, para cada obra que tem nessas cartas, e se você puder ler carta por carta, ou pelo menos a carta que mais falou com você, você vai ver que tem um arrependa-se, tem um volta a praticar as obras boas, e no final tem uma promessa: quem vencer vai herdar. Todas as cartas, todas. Ele não promete tirar você dessa situação, mas ele diz: eu estou ciente, eu sei tudo que você está fazendo, fica firme, eu sei tudo que estão fazendo com você, fica firme, isso vai passar, eu vou voltar, eu vou estabelecer, não desiste. Para você que parece que está vivo, mas está morto. Para você que está em cima do muro, está morno. Ele diz: o que os outros pensam de você não importa. O que importa é o que eu penso e sei a teu respeito. Eu te amo. Arrepende-te. Para de querer agradar os outros. E agrade a mim, Senhor Deus. E eu te perdoarei. E eu te recompensarei. Não tem diferença de amor para as cartas com boas obras do que para aquelas duas cartas que estão ali no perrengue. Ele ama todos. Jesus morreu. E ele vai voltar para nos buscar. E ele não quer que ninguém pereça. Ele não quer que ninguém fique morno. Tem gente que fala: eu vou ter oportunidade. Se Jesus voltar e eu não for na primeira vinda, eu vou na segunda. Olha, irmão, você não está conseguindo ser firme nessa, calcula na segunda vinda. Jesus te ama. Ele morreu por você. Ele preparou no céu um lugar para você morar com ele, ter comunhão com ele. Não desiste não, irmão. Tá fraco. Tá morno. Tá morto. Pega aquele restinho que falta para morrer. Começa a orar de novo. Começa a ler a palavra de Deus de novo. Começa a obedecer a Deus. E você que está aí sendo tribulado, sendo chicoteado, chacoteado, não desiste não, irmão. Ele está falando: eu te conheço, eu sei tuas obras. Fica firme porque eu vou voltar. E um dia nós vamos estar todos juntos com Jesus. Que Deus possa te abençoar e dar uma excelente semana a todos. Amém.